Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à live de apresentação do projeto Nos Albores da Imortalidade, o novo livro de Nicola José Frattari Neto, na psicografia do espírito Jerônimo Mendonça. Dani chegou, Elizabeth também está aí, boa noite. Alessandra, boa noite a vocês. Um momentinho só que nós já vamos fixar o comentário para ver se tudo está perfeito. O som está perfeito, está ótimo. E assim a gente vai fixar o comentário e vamos trazer daqui a pouco a nossa convidada especial, a nossa querida Márcia Franco, da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Sandra chegou também conosco. Boa noite, Sandra. Vou mandar vou fixar o comentário novamente que escapou aqui. Vou mandar os aviõezinhos. Enquanto vocês vão chegando, daqui a pouco a nossa convidada vai estar aí conosco. Já está a postos, ela vai entrar pelo perfil. Obrigado, Dani. Ela vai entrar pelo perfil da Kátia. Elas estão lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Sandra estava conosco também, juntamente com a Dani, lá na live do Vitor, meu filho, do projeto do Evangelho. Avelino chegou também. Mari Araújo, boa noite. Então vamos aqui mandando os aviãozinhos enquanto aguardamos a Kátia chegar aí conosco. Vamos aguardar aqui, vou mandar os aviãozinhos rapidamente para que a gente consiga dar sequência. Sônia chegou também conosco. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Aproveitando para mandar os aviãozinhos nesse som dessa música suave que encanta as nossas almas. Vanessa chegou, Rosângela, boa noite a vocês também. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. E aí a gente vai dar sequência rapidinho aqui. Pronto, já mandamos os aviãozinhos, vou mandar para a Kátia aqui também, porque às vezes eu estava esperando. Deixa eu ver se a Kátia mandou a solicitação. A Beth chegou também. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Beth é presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. A Kátia já chegou. Então nós vamos trazer a nossa convidada aqui. Nossos amigos lá do FEGEM, Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, lá de Pernambuco. Deixa eu trazer aqui a Kátia para trazer a nossa amiga Márcia. Aproveitar melhor. Vamos aguardar a Kátia chegando aí. O Will chegou conosco também. Boa noite, Will. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite, Luísio, amigo querido. Que prazer, que coisa boa nós estarmos aqui juntos, nesse abraço bem fraterno mesmo, de coração para coração, falar do nosso querido Jerônimo. Que coisa mais boa, que coisa mais feliz. Muito obrigada pelo... Nós combinamos, Márcia? Combinamos, olha só, chama sintonia. Exatamente. A Márcia, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Ituiutaba, está inclusive na sede do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, a foto do Jerônimo Mendonça ao fundo. Certo, Márcia? E a do nosso grande amigo e colaborador nosso também, o Públio Chaves. E hoje ele já desencarnou também. E eu achei 3 frases que o Públio escreveu no prólogo do livro Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, e depois eu quero ler para vocês. Perfeitamente. Márcia,
Eu fico extremamente honrado com a sua presença na apresentação desse projeto. É uma intuição que nós já tínhamos quando ficamos sabendo desse livro. Nossa, Alguma maravilhoso. coisa nos cutucava para que a gente pudesse, no futuro, fazer umas lives sobre esse livro. E eu falei assim, eu vou esperar terminar o Escalada de Luz. Né? Mas falei, não, eu vou engatar um na sequência, que é a melhor forma, né? Nossa, olha, eu estou encantada com o livro. Quanto mais eu leio, mais eu gosto do livro, mais eu reconheço o Jerônimo. Incrível, viu? E muitas coisas assim que o Jerônimo deu dicas, que a gente que conviveu muito com ele, né? Nós percebemos, e não foi só eu. Muitas pessoas da convivência mesmo do Jerônimo, a gente reconheceu o Jerônimo aqui. O livro é fabuloso. Márcia, eu gostaria, assim, de pedir, então, para você que nos conduzisse numa prece inicial e você fizesse também a prece final. Hoje eu vou delegar as duas funções para você, se você não se importar. Olha, como eu vou te agradecer, viu? Meu coração hoje é só gratidão. Gratidão por vocês, por essa amizade, por vocês estarem sempre nessa bandeira do espiritismo, fora da caridade não há salvação, por vocês estarem sempre levando a inteligência do Jerônimo, a inteligência, que o Jerônimo é um espírito muito inteligente, para que todos possam beber dessa linfa inefável, dessa linfa maravilhosa que é a cabeça e inteligência do nosso querido Jerônimo. Então eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a Nossa Senhora, nossa benfeitora, medianeira dos homens e dos anjos. Essa casa bendita que o Jerônimo construiu. Nós estamos num palácio de bênçãos, de trabalho, de amor, de fé. Então eu quero agradecer tudo. A oportunidade de viver, a oportunidade de conviver com as pessoas, de aprender quanto que nós aprendemos no dia a dia, com aqueles que estão aqui conosco. Uma equipe maravilhosa, uma equipe de Deus aqui conosco. Essa maravilha, nossa querida Kátia, que eu quero agradecer demais. Agradecer principalmente a saúde da nossa querida Beth. Que maravilha, que bênção divina a Beth junto conosco. E nós estamos profundamente agradecidos. E queremos dizer, eu pedi muito ao espírito de Celina, que é a primeira ministra de Nossa Senhora, que estivesse conosco nessa live, nessa conversa fraterna e amiga. E eu quero pedir que a Celina leve até Nossa Senhora, eu quero abrir uma Ave Maria, agradecendo a saúde de toda essa equipe que nós estamos neste momento em sintonia, trazendo para nós as benesses, que a bênção, o manto de Nossa Senhora esteja neste momento caindo sobre todos nós, pétalas de flores, trazendo para nós, então, aquilo que nós mais precisamos, saúde do corpo, saúde espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Estamos abertos a essa conversa, a esse diálogo fraterno e amigo. Márcia, emocionante. Eu gostaria de dizer para você que eu pegando o livro ontem, estudando alguma coisa, o Públio, 3 frases que o Públio escreveu em vida a respeito do Jerônimo. Jerônimo Mendonça era a luz, pregou em nome do Senhor e conquistou um tesouro inalienável, o reino de Deus. É o que nós vamos ver agora, né? Floresceram em seu leito as mais lindas mensagens espirituais, como certas clateias da Amazônia, que dão em plena selva as mais belas flores do mundo e que florescem porque seu destino é florescer. Ele diz
dizendo do Jerônimo. Jerônimo Mendonça era fonte de luz na obscuridade dos espíritos insensíveis, onde os humildes vinham buscar alento e esperança e aurir a longos sorvos os ensinamentos sagrados de abnegação e de humildade, conduzindo vitoriosos a conquistas do primado do espírito. Hugo Chaves. A fé, o ardor das preces, a meditação profunda, o vigor da esperança levavam ao seu leito sacrossanto, altar de renúncia, refúgio de paz, centena de almas gêmeas. Hugo Chaves. E é pensando nisso, nessas almas gêmeas, que todos nós sentimos, né? Essa reciprocidade, esse amor que a gente tem pelo Jerônimo, essa gratidão infinita. E agradecemos demais a Jesus pelo reencontro que nós tivemos na presente reencarnação com ele. E ainda esse livro maravilhoso que ele mandou para nós através do Nicola, que eu quero mostrar, gente. Aqui. Estamos aqui, ó. Eu também, ó. Esse aqui. Com o autógrafo do Nicola, gentilmente conseguido pela querida Kátia. Os albores da imortalidade. Vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Lindo, maravilhoso o que a Heloísa Pires, palestrante, a escritora espírita, filha de Herculano Pires, fala nela, que dá continuidade ao trabalho do pai dela. Esse prefácio fabuloso coloca Jerônimo como uma alma em evolução, resgatando o passado e fortalecendo para novas conquistas. É o que ela coloca, é o que ela coloca. E o Nicola, nas palavras iniciais dele, tão engraçadinho, Nicola fala como conheceu e como a psicografia iniciou em sua vida e como ele conheceu o Jerônimo, né? A amizade em sua vida e continuou após o desencarne. Ele conta como que continuou essa amizade dele, né? Essa amizade. E aí é muito interessante essas palavras iniciais dele, né? Aí depois vem o capítulo 1. Meu Deus, ele conta o desencarne dele. Ele fala do momento, né? Ele diz assim que é um grito no além. E ele fala que ele sentiu como se fosse um parto do avesso. Só esse termo do Jerônimo, gente. Só quem conheceu o Jerônimo para ver que isso é ele mesmo, né, dizendo que o desencarne dele foi um parto do avesso. Olha a imagem que ele dá, né? E que ele sentiu o desligamento, que ele sentiu que ele ia... Interessante, foi verdade. Quando ele chegou da viagem, eu fui conversar com ele, eu notei o Jerônimo bem aéreo. Jerônimo, você está cansado? Tô. Então tá, meu querido, amanhã nós falamos. Foi a última palavra entre eu e ele, porque ele já estava desligando. Ele já estava desligando, você entendeu? Eu senti ele assim, fora do prumo. Ele estava meio aéreo. E eu queria falar muita coisa com ele, né? E ele só me deu umas ordens, como sempre ele me dava as ordens, e eu senti que ele estava desse jeito. E é realmente o que ele descreve. Ele descreveu isso que eu senti a última vez que eu conversei com o Jerônimo. E ele sente assim que ele viu que ele era uma pessoa imortal. Na hora que ele estava desencarnando, mais do que nunca, ele sentiu a imortalidade. Ele estava vivo, né? E aí, o que é mais interessante também, hoje eu vou falar milhões de palavras interessantes, porque eu adorei o livro, amei. Ele vai imediatamente para a Bavária. Eles colocam ele no colo, levam ele no colo, né? E ele vai na Bavária. E olha aqui, uma das primeiras coisas que o Chico falou para nós é que a primeira coisa que o Jerônimo voltou foi a visão. Nós fomos o Chico, né? O Chico, porque eu estava, a hora que
terminou tudo, o velório dele, lá que eu quis ir para o centro a pé. Me deu a vontade de ir para o centro a pé, da minha casa para o centro a pé. E a hora que eu estava descendo perto do nosso centro, ali da casa do Jerônimo, o sol descendo, mas o céu estava maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso em Tuiutaba. Eu olhei e falei, Jerônimo, será que você está vendo? Será que você está vendo essa maravilha do céu de Tuiutaba? Eu conversando com o espírito dele, ele desencarnando, né? No desencarne. Quando eu cheguei no Chico, a primeira coisa que o Chico me olhou, falou que ele estava, a visão dele foi recuperada que ele estava vendo. Quer Olha dizer, só. bateu em cima daquilo que ele... Porque ele fala assim, né? Que ele foi levado por Hadesh. Olha que interessante o nome do enfermeiro que trabalha junto. Médico, não, como é que é? O médico é o Ger. Eu tomei nota de tudo aqui. Eu tomei nota. Esse aqui é o enfermeiro que acompanha a equipe do Bezerra de Menezes. Leva ele para Bavária. E ele vai para a floresta, e quando ele chega lá, ele reconhece a Bavária, onde ele era o Luís II da Baviera, né? Ali na Bavária. Ele foi lá, ele foi, viu a floresta, mas ele volta para Ituiutaba. Eles trazem ele para o velório. Ele fica numa sala, em cima, ali mais ou menos do Seareiro de Jesus, né? Foi todinha isolada, mas ele estava sentindo o desencarne. E aí ele fala numa torre que ele vê no centro de Tuiutaba, e eles deixam ele ver as ligações que existem entre as instituições de Tuiutaba, as obras beneméritas, e como elas são. E olha que coisa interessante. Eu, sem saber disso, eu tenho uma mania de rezar pelas artérias espirituais de Tuiutaba, o ir e vir dos espíritos. A hora que eu li, eu fiquei assim, estupefacta de pensar como a ligação da gente, eu ter essa vontade de... Todo mundo me escuta isso quando eu vou fazer a prece. As artérias espirituais de Tuiutaba, o ir e vir, e principalmente os espíritos suicidas que estão, às vezes, ligados ainda ao corpo, que são trazidos nessas artérias para poder receberem o tratamento adequado nas nossas instituições. Eu penso em várias instituições. Então, é muito interessante isso aqui. E ele fala dessa torre. Olha, eu não vou contar o livro inteiro para você. Então... se você contar o livro, depois já acaba com as nossas lives, porque a gente vai fazer um livro... Ele descreve o firmamento de Tuiutaba, a coisa mais linda, a coisa mais linda. E aí, gente, ele é levado realmente, né, para um local onde ele vai receber todo um tratamento, e ele vai entrar numa espécie de sonoterapia. Mas, olha, todas as vezes que a gente aproximava do Chico, o Chico vinha e beijava o Jerônimo na testa. Beijava o Jerônimo na testa. Quando eu fiz uma pergunta para o Chico a respeito dos trigêmeos que estavam... Era um bebê de alto risco, e a gente tinha... Eu trouxe eles para a creche, mas eu tinha medo, porque eles eram tão frágeis, que eu tinha medo assim. Eu trouxe os trigêmeos para a creche, eles desencarnam, o que eles vão falar? Os meninos foram para o pouso do Amanhecer e desencarnaram. E eu perguntei, Chico, mentalmente para ele, e os trigêmeos? E os trigêmeos, Chico, mentalmente? Como é que eu faço? São bebês que toda hora eles eram frágeis demais, né? O Chico me olhou, chegou perto do Jerônimo, abaixou na cama do Jerônimo e falou, Jerônimo, hoje o meu beijo vão ser 3 beijos. Beijou o Jerônimo 3 vezes e olhou para mim. Quando o Jerônimo chegava na creche, os meninos estavam começando a andar. Os trigêmeos, graças a Deus, né,
conseguiram tudo na vida, ficaram forte e firme, eles chegavam no Jerônimo, eles pareciam mutuca no Jerônimo. Eles beijavam o Jerônimo sem parar. E o Jerônimo tinha dor no braço, tinha que ir devagar com ele. Tinha que tirar os trigêmeos de cima do Jerônimo. Tanto que os trigêmeos beijavam o Jerônimo na cama. Então, olha outro detalhe. Aí o que acontece? Quando ele abriu os olhos, era o Chico Xavier que estava beijando ele na espiritualidade. E ele fala assim que foi para ele, né? Imagina ele acordar com o beijo do Chico. Aí, foi uma situação em desdobramento, né? Chico em desdobramento. Desdobramento. Foi lá, imagina, né? O que o Chico não fazia, né? Nesse mundo. Né? A gente sabe muito bem, ele tinha bilocação. Eu sei de várias histórias do Chico. Um dia, se você quiser também, eu conto para você, viu? As bilocações do Chico. Que a gente o Ariovaldo se comentou uma vez que numa das visitas a Uberaba, o Jerônimo, juntamente com o Ariovaldo e o Roberto, se não me engano, o Roberto Carioca, eles presenciaram essa bicorporeidade do Chico, porque o Chico veio até a Kombi do Jerônimo, e ele estava, na verdade, em trabalho mediúnico lá no Grupo Espírita da Prece. Impressionante o que acontecia. Era impressionante a bilocação do Chico também, né? E aí, gente, ele foi, então, para uma colônia. Ele foi levado numa nave, e ele descreve essa nave, muito interessante. Ele diz assim, que ele ainda estava sendo levado, ele não andava, né? Ele ainda não tinha ainda a permissão de andar, não. Mas os olhos... Essa questão, né, Márcia? Tinha até um relato uma vez, se não me engano, num dos livros do Nicola, que quando vocês perguntaram ao Chico como é que estava o Jerônimo no plano espiritual, antes deste livro, o Chico tinha dito que ele estava fazendo fisioterapia. Fisioterapia e hidroterapia. Os dois. Sabe? Nadei num parque das águas. E a gente aqui chorando. E no Parque das Águas. Então, é isso aí. Então, aí lá, quem começa a estar junto com ele foi para Sacramento. Ele foi para a colônia espiritual do Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Lá é que ele recebeu esse tratamento todo. E ele descreve para a gente como que é essa colônia espiritual, os jardins, maravilhoso, mas muito, muito parecido mesmo com tudo aquilo que o Jerônimo gostava de passar para nós, né? Então ele foi para essa colônia dos espíritos em Sacramento. Se chama Zenódio. Zenódio, o médico, né? O médico ligado a Bezerra de Menezes, que estava junto com ele. Indra e esse Radesh. São os três que estavam com ele, né? Chegando na colônia de Eurípides, ele recebe a visita desse médico que foi o doutor Bezerra entregou ele para o Zenódio. Entrega ele para o Zenódio. Lá ele começou a receber visita de amigos. E ele vai contando as pessoas que estavam chegando. Pasma, foi o Casimiro Cunha, o Jair presente, ele era louco. Nós estávamos no Chico, a primeira vez que o Jair presente comunicou. Nós estávamos lá junto com o Jerônimo. A primeira vez que ele comunicou, nós estávamos no Chico, Jair presente. E ele foi um deles. E a gente sabe, porque a Antusa falava muito para nós, que a Sheila não deixava o Jerônimo. Antusa, a médium de Uberaba, porque a gente, antes de ir para o Chico, a gente passava na Antusa. E a Antusa explicava tudo para a gente. Ela era surda e muda, mas ela falava sons culturais e nós aprendemos a entendê-la. O que a gente não entendia, a Nice, irmã dela, falava para a gente. E coisa mais interessante, que ela falava que a Sheila, e ela vinha, a Antusa vinha visitar o Jerônimo. Ela perguntava, até, por exemplo, assim, ela contava
falava de que jeito que era para colocar os travesseiros. Ah, aqui, ó. Nós temos a fotografia da Antusa. Sim, eu conheci Antusa. Na hora. Esse é Antusa. Viu? O Chico Xavier... Conheci a Antusa, sim. Nós, quando fomos ao Uberaba, a gente foi até a casa dela. Dar um prêmio para ele. Ele falou, não, eu não mereço esse prêmio, não. Esse prêmio tem que ser da Antusa. Sabe? Antusa tinha uma mediunidade curadora, via tudo, contava tudo pra gente. Ela contava tudo. E ela falava que vinha visitar o Jerônimo, que ela visitava o Jerônimo. Então, mamãe espiritual do Jerônimo, ela me contou. Posso contar esse segredo? Será, meu Deus? Lá vai eu contar segredo. Que o Jerônimo, quando ele aprontou muitas coisas, ele foi embora para um lugar de muita dor e muita expiação. Antusa me contou. Era terrível. Ela fazia assim. Que ela falava o Chico assim. A gente sabia que o Chico era assim. O Eurípides, assim. Esse era o Eurípides, quando ela falava do seu Eurípides. E o Chico, assim. Então que ela e o Chico foram lá onde o Jerônimo estava e buscaram o Jerônimo. Ela me contou essa história, sabe? Então, estou dando também... Um resgate verdadeiro, né? A Antusa que me contou essa história. Bom, então a Sheila sempre junto dele, e aí ele foi melhorando. Né? Ele já conseguiu mais movimentos, ele foi conseguindo, mas ele não deu conta de ficar sem a bengala, não. Quando ele ficou na posição ereta, ele ainda precisava da bengala ainda. Mas ele fala o tanto que ele agradeceu a dor. Isso, gente, é de uma importância. É o capítulo 9, ele fala assim, agradecendo a dor. É impressionante como ele fala que ele precisou dos recursos da paciência, da abnegação e da fé. Ele precisou disso. A gente pensa que é tudo tão fácil, né? Do outro lado, né? Não. Até do outro lado, nós temos que exercitar valores na nossa alma para a gente poder receber as benesses da cura. Toda gente quer ser curado de um dia para a noite. Você pensa bem, né? Mas nós não. Para a gente receber uma cura, nós precisamos, às vezes, de paciência, tempo, igualzinho quando ele foi no Zé Arigó, o Zé Arigó falou para o Jerônimo assim, que o problema dele era caldo, carne e cama. Ele não ia sair da cama. Pode voltar. Eles são caldo, carne e cama. Então era paciência, né? Ele também, ele diz assim, né? Que aí ele foi passando pelas cirurgias magnéticas. E ele diz assim, eu achei, gente, um verdadeiro poema épico, eu escrevi isso aqui, quando ele fala sobre a dor, a importância da aceitação e a glória de levar até o fim a expiação e o sofrimento igual ele conseguiu. Vale a pena, gente, esse capítulo 9 é uma importância fundamental. Aí, gente, vocês conhecem Jerônimo. Jerônimo não fica quieto. O que ele fez? Ele já, no que ele começou a locomover, de muleta, ele já começou a trabalhar com Zenório. Ele foi nos abismos. Ele foi trabalhar nos abismos, junto com a Sheila e com a Indra. E lá ele descreve essa região aonde é uma região escura, adversa, sabe? Muitos irmãos ainda ligados a pensamento de apego, miséria moral, vício, e lá eles estavam resgatando um espírito chamado Nestor. E ele conta como que eles resgataram. No capítulo 11, chama O Amparo para Todos, ele conta, gente, vale a pena nós lermos esse capítulo. Ele fala de como era o resgate que era feito. E o problema, as luzes maravilhosas, ele diz assim, luzes no céu
pontos brilhantes e as equipes trabalhando. Não era só uma equipe, era uma legião trabalhando naquele campo. Nós achamos que nós vamos morrer e nós vamos para um paraíso maravilhoso, tocar harpa, violino, né? Às vezes até deixa a gente tocar um tambor, mas a gente acha que vai ser isso. Não é verdade, gente. O Jerônimo, convalescente, ele já foi chamado a um trabalho. Ele já foi para o trabalho, aonde eles tinham que estar ali na sustentação. E depois eles trouxeram vários espíritos e eles começaram num pavilhão, aonde esses espíritos foram levados para eles serem encaminhados, para que eles pudessem, muitos em fenômenos de zootropia, muitos ainda, ele diz assim, né? Ele tinha eles ainda estavam ainda muito vinculados à dor, ao desequilíbrio, ao infortúnio mesmo. E eles ali eles estavam trabalhando dentro desses pavilhões no recurso junto a esses espíritos. Aí ele diz assim, é lindo demais. É o capítulo 13, chama Noite de Luz. Ele ainda de bengala, perseverando mesmo nesses meses de contato com os amigos ali que estavam, os trabalhadores ligados, né, à crosta ainda. Zenório convida a ir visitar o Chico Xavier. Ah, mas aí é lindo, é apoteótico. Ô, Márcio, uma coisa interessante que eu prestei atenção na leitura do livro é que o processo de imobilização do Jerônimo em vida foi inversamente proporcional do seu desencarne. Foi. E foi passando de estágio em estágio até que ele conseguiu finalmente andar, né? É, mas é lindo, né? É maravilhoso a hora que ele consegue ficar sem a bengala, né? Sim. É mesmo? É lindo, maravilhoso. Então, ele diz assim, que foi uma noite de paz no coração. Ele começa foi onde ele reconheceu ali a bondade, aquele encontro do céu com a terra, sabe? Era a vontade de trabalhar, a vontade de servir a hora que ele estava ali no Chico. E pasma, quando ele chegou, os espíritos começaram, os desencarnados, que era mais ou menos conhecido dele, viram ele e falaram, o Jerônimo ali. E já foi ele trabalhar, já foi ele conversar com os espíritos, né? Ele foi conversar com os espíritos. Novos caminhos, sabe? Esse é muito interessante, né? Ele pediu a Indra a oportunidade de ser útil. A Sheila vem e despede dele. Ela e Zenório diz que eles têm que ir para outra colônia, que eles vão ajudar em outro lugar. Ele falou, mas eu já estava... Então, assim, era como meus irmãos, né? Ali, e ele já estava sentindo novos horizontes, gente. Então, ele teve uma saudade imensa da Indra, do Zenório e da Sheila, mas lá vai ele para outro lugar. Ele foi para um outro lugar. Ele foi junto ao Caibar-Schutel. O Jerônimo era ficcionado no Caibar-Schutel, né? Em vida. E ele foi, então, para... Ele recebeu uma visita, gente, de inúmeros ituiutabanos. E ele vai falando. Eu não vou contar para vocês, não. Vocês vão ler o livro para vocês saberem quais foram os ituiutabanos que foram visitar. E ele diz assim que ele sentiu aquela fraternidade, aquele amor daqueles ituiutabanos que foram, e os ituiutabanos que foram os baluartes do espiritismo em Ituiutaba, né? Que foram os bandeirantes. Esses dias, eu tenho rezado muito, muito pelos bandeirantes do espiritismo de Ituiutaba. Aqueles que a ferro e fogo construíram as nossas bases para hoje nós termos as benesses que nós temos do espiritismo em Ituiutaba. As nossas casas espíritas hoje são palácios encantados, né?
de quando todos esses nossos amigos que foram os primeiros ituiutabanos que nós tínhamos o capitão Jerônimo Martins de Andrade, ele pegava tudo aquilo que o Caibar Schutel escrevia, trazia, ele ia de casa em casa entregando para as pessoas os escritos de Caibar Schutel. É muito interessante. Nós temos um livro da Maria Gertrudes que chama Foi Assim, e ela conta a história do Espiritismo em Ituiutaba. É muito bom da gente ler. Aí, gente, então ele diz assim, né? Dessas reuniões, ele vai encontrar, gente, pasma, com Herculano Pires. Nossa. Foi demais. O que fala, meu Deus, e como eles falam de quanto que a gente tem em Alvorada Nova que ele foi, né? A colônia chama Alvorada Nova. Ele foi junto com o Caibar Schutel e era um projeto que o Caibar Schutel faz para chamando os espíritas para um trabalho de divulgação do espiritismo. Divulgar o espiritismo. Porque é muito importante isso. Nesse mundo, gente, onde as pessoas estão sofrendo tanto, aonde nós estamos vendo um sofrimento coletivo, porque não tem uma casa que pode ir na casa mais abastada, na casa mais pobre, não existe ninguém que não está passando o seu cadinho redentor. Todos, com certeza. Todos têm um espinho na carne. E não deixa, o Espiritismo traz para nós o porquê do porquê, o porquê da vida, o porquê da morte. Os livros do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, traz para nós. Nós vamos sofrer com inteligência. É muito importante sofrer com inteligência, entender por que nós estamos sofrendo. Quando a dor bate na nossa porta, nós temos que ter um raciocínio de por que aquilo está acontecendo conosco. Se não é dessa vida, é de outra. São o karma nosso que trouxe para nossa porta. A dor tem endereço certo. Ela não vem bater numa porta onde ela não foi chamada. Né? Ô, Márcia, então, eu estava lembrando de uma parte no livro, quando o Jerônimo vem visitar o lar espírita Pouso do Amanhecer. Vamos chegar, estamos chegando, estamos chegando. Eu queria saber as tuas impressões também. Aí já é uma coisa assim. Eu queria saber, assim, dessa realidade do livro e, digamos, o que você teve de sensação e depois que veio a confirmação do livro em relação a essa a visita do Jerônimo. Quando o Jerônimo aproxima da gente, é muito diferente. É muito diferente. A aproximação dele é uma coisa incrível. É uma benesse. É um êxtase. Porque é um espírito que aproxima da gente com muito amor. Então a gente recebe esse amor. A gente sabia da presença dele aqui. Quantas e quantas vezes a gente recebe a presença dele e sente. E muitas vezes o Jerônimo, logo quando ele recuperou, eu tenho um filho, o Júlio César, que quando ele dá passividade para o Jerônimo, é voz direta, até as entonações. É incrível como que é voz direta. Ele caracteriza o Jerônimo mesmo. A gente sente mesmo o Jerônimo. Então, isso é verdade. Ele veio no Pouso do Amanhecer, a gente sentiu sempre a presença dele, e várias vezes, né? Isso aqui, quantas e quantas vezes que eu quero colocar, principalmente assim, as palavras do Bezerra, como que foi filtrada numa lucidez muito grande, as palavras de Eurípides no livro, as palavras desse irmão Gervásio, as palavras dele, né?
o que ele falava, essa visita, esses momentos maravilhosos que ele veio, ele saiu da colônia e pôde vir, né, da Alvorada Nova, e pôde vir até a nós. Quantas e quantas vezes que nós precisamos de uma palavra, e ele sempre usa alguém, de alguma forma, de alguma maneira, para poder nos intuir, para poder a gente ir avante. Quantas e quantas vezes que a gente sente mesmo a presença do Jerônimo junto conosco. Isso aí é uma coisa assim que a gente, já que ele dedou, né? Já que ele falou do livro, a gente sentia assim, muito a presença dele aqui. Quantas e quantas vezes. A Marina, nossa companheira aqui do Pouso do Amanhecer, Mãe da Ana Paula. a Marina, ela sente a sensibilidade dele tão grande, a Marina debulha em lágrimas mesmo. Ela sente mesmo, sabe? Ela fala assim, nossa, o Jerônimo está aqui por perto. O Jerônimo está aqui bem perto. E aí, então, gente, ele conta uma saga, vamos falar a verdade, de uma família. Nós íamos estender muito o livro. É uma saga. E depois, o desfecho disso. Eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que ler o livro. O desfecho é impressionante. A Kátia tinha me alertado para isso, falando, tia Márcia, o desfecho, porque ela leu primeiro do que eu. O desfecho Sim. É uma coisa assim, inesperado, que a gente não espera, né? Esse do limiar da reencarnação. Essa história, Márcia, quando você começa a ler, você não começa a entender a razão daquela história. Até chegar no final que você fica impressionado com o desfecho, como você está dizendo. Auxiliando a família, aí a gente fica no capítulo 28, já começa, né? Começa ali a gente entender tudo, e a tarefa continua, gente, e o tanto que dentro do desenrolar dessa família ser resgatada, deles serem, é impressionante como que ele vai dando dicas para nós de como que nós temos que proceder nas nossas obsessões. Como que nós temos que proceder com uma pessoa doente para levar essa pessoa a um tratamento adequado. Ele dá as dicas para a gente de como que é, né? E aí ele diz, renasce a esperança, não é mesmo? O casal acorda com outros pensamentos, né? Ele prepara a reencarnação desse espírito que vai reencarnar, vou contar um pouquinho da história, né? Então, é uma teia familiar. É uma teia familiar que só quem lê o livro que pode ser. Agora, e o encontro no capítulo 33 dele com Emmanuel? Nossa, isso é fantástico. É fantástico. E a gente sabia, olha, eu sabia quando o Chico falava, Aloísio, quando era o Chico, quando era a palavra do Emmanuel, o olho do Chico mudava. Era outro olho. E eu sabia que eu estava falando, era o Emmanuel que estava falando ali. Aí um dia o Chico passou por mim e falou assim, a minha suposta fala, né, Márcia? Porque eu sabia quando era o Emmanuel, eu captava. Porque um dia o Chico falou para nós assim, ele estava falando de várias localidades, o povo, como que o povo era. Aí nós estávamos uma porção de gente ali, muita gente de outras localidades. Ele olhou e falou assim, e o povo do Triângulo Mineiro é muito esperto. E o povo do Triângulo Mineiro é muito esperto porque a gente captava, né? Tinha aquela convivência, sabia quando era ele, quando não era ele, era o Emmanuel. O Emmanuel era firme, né? Quando ele falava através do Chico, a voz do Chico mudava, o olho dele mudava, eu vi. Será que algum dia, Luiz, nós vamos encontrar com o Emmanuel? Olha, vai ser um pouco demorado, achei, Márcia. Temos uma longa caminhada pela frente. Nós vamos encontrar com o Emmanuel? Será? Né? Será que nós vamos reconhecer pelos olhos, pela fala? Eu lembrei de uma coisa, Márcia, que quando umas histórias lá que o Nicola conta no livro, que certa vez estavam indo para Uberaba e a irmã dele que estava dirigindo, e ela saiu da rodovia
e quase que pega uma árvore, né? Aí ele pega e ainda fala assim, olha, minha irmã, vamos com calma, que nós estamos vindo para ver o Chico, não para ver o Emmanuel. Não para ver o Emmanuel, é verdade isso aí, isso é uma piada dele, né? Então, gente... E por sinal, né, Márcia, nessa parte de piada, o Jerônimo tem um lado humorístico também nessa história, não é mesmo? Demais, demais. Uma vez nós estávamos numa palestra com o Divaldo. Aí nós estávamos saindo e todo mundo carregando a cama dele, né? Ele falou para o Divaldo, Divaldo, você foi aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Todo mundo riu. Você foi aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Ele era assim, ele tirava mesmo, ele tinha as tiradas dele maravilhosas. Então, gente, o Emmanuel, gente, olha aqui. O que o Emmanuel, ele estava angariando mais trabalhadores para a transição planetária. O Emmanuel estava angariando, ele estava numa reunião no nosso lar, o Jerônimo foi parar lá no nosso lar, e ele estava angariando mais trabalhadores para essa transição espírita. Então, gente, quem estiver pensando que vai ficar no sofá ou na cama, desista, sabe? Nós temos nas nossas costas, está escrito assim, espírita, servir além do dever, é o que o Jerônimo falava, né? Nós não podemos perder tempo, hora nenhuma. Aí, gente, o Jerônimo tem um problema sério. Ele deixa o remorso pegá-lo. Ele lembra do passado e traz para ele um verdadeiro... Ele começa a piorar tudo de novo, gente. Por quê? Porque ele começou a lembrar das coisas que ele fez de errado. Aí eles vêm corrigir ele imediatamente. Inclusive, eu não sabia disso. Eu tenho labirinto. Eu não sabia que no mundo espiritual tem labirinto também. Estou chocada com essa história. Chocada. Tem labirinto, né? Eu falei, meu Deus, eu de cá eu tenho labirinto, de lá vai ter também. Não pode lembrar do passado que fez de errado. E aí eles dizem assim, né, para ele. O remorso era o que os perseguidores desejam sentirmos a fim de paralisar o nosso esforço. Olha como que os nossos inimigos desencarnados fazem conosco. Coloca em nós aquilo que a gente já fez de errado, os nossos erros, aquilo que a gente já faliu, e nós não podemos, a gente tem que colocar um dique, imperfeitos, mas no serviço. Quem falou isso uma vez foi o Chico para nós. Imperfeitos, mas no serviço. O que vai nos livrar dessas lembranças infelizes? O trabalho. Aí o próximo capítulo é o trabalho. É lindo, né? Esse capítulo. Já fazia 4 anos do desencarne. Essa história toda, essa caminhada dele, 4 anos. E ele ainda necessitava do trabalho. E ele vai ao encontro de quem? Do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, ele, nesse momento, gente, é que realmente o Jerônimo sente a plenitude, a vitalidade realmente no mundo espiritual. O encontro com o Bezerra de Menezes. Segue a vida e o porvir. Aí eu não vou deixar para vocês lerem o livro. É maravilhoso. É lindo esse livro, né? A Alessandra está perguntando será que tem homeopatia do lado de fora? Tem tudo! Tem uma pergunta aqui se tem homeopatia, mas é lógico que tem homeopatia. E o tanto que eles tiram da natureza leva as pessoas. Por exemplo, nós sabemos muito bem que os espíritos são levados à beira-mar para poder, naquele fluido do mar, eles serem tratados perispiritualmente. A maioria desses tratamentos, os espíritos são levados para a beira-mar. No nosso Desobsessão, eles já avisam, olha, esses espíritos hoje vão ser levados de aeróbus para um tratamento à beira-mar, para depois voltar a estar conosco no Desobsessão para terminar o tratamento. Mas eles precisam de estar à beira-mar. Então é isso. Uma coisa, Márcia, que a gente pensa sempre,
conheceu o Jerônimo, quem sabe a trajetória da sua vida, e sabendo de todas essas provas, essas expiações por que ele passou, imaginava que quando ele tivesse já no plano espiritual já estaria zeradinho, né? Mas ele teve que passar por várias e diversas situações até que conseguisse o seu reequilíbrio. E veja, o reequilíbrio físico, espiritual, modo de dizer, veio mais rápido. Só que o desequilíbrio emocional mexeu com ele até que ele conseguiu depois se libertar e estar tranquilo, né? Plenamente, aí que ele pegou a plenitude, né, dos movimentos, o perispírito dele já totalmente equilibrado, né? Mas ele ficou muito tempo ainda na luta para poder... Porque uma das coisas que o Chico nos orientou, que foram muitos anos de paralisia. Ele ainda disse isso para nós, né? Que foram muitos anos de paralisia. E uma coisa que um dia ele falou, olha, gente, quando o Jerônimo desencarnar, não deixe ninguém pôr a mão no corpo dele. E naquele torpor do desencarne dele, alguém falou assim, mas como que nós vamos fazer? O Jerônimo não cabe no caixão. Aí alguém falou assim, mas quebra as pernas dele. Um amigo cutucou e falou, Márcia, o que o Chico falou para você? Não toque no corpo do Jerônimo. Você foi orientada para não deixar. O que nós fizemos? Levantou o caixão do Jerônimo, ele foi de sarcófago. Caixão Olha só. dele era um sarcófago. Igual de Faraó. Um sarcófago. Levantou. Nada a ver, né, Márcia? Paredes, ninguém mexeu. Ninguém mexeu. O Jerônimo foi do jeito que ele era, na posição que ele era. Você estava falando do sarcófago, eu falei, nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Nada de Egito na nossa vida, né? Nada de Egito. O sarcófago foi incrível. Falei, meu Deus, voltou às origens. Voltou às origens. Porque as primeiras horas do desencarne do Jerônimo, eu fiquei muito chocada, porque eu achava que ele era eterno. Até que parece que me deram um verdadeiro tratamento para eu poder raciocinar e tomar atitude. Porque o Jerônimo pagou o enterro dele, viu? Ele mandou me entregar o dinheiro que ele chegou, mandou colocar na minha mão. Foi justamente o dinheiro que eu paguei para a funerária. Nossa. Ele pagou o enterro dele. Estava na minha mão o dinheiro. Ele mandou imediatamente. Né? Tudo marcado. Tudo marcado. Então, nós, graças a Deus, nós estamos... Eu tenho que agradecer muito a Deus, eu quero agradecer demais a Deus, a vida da Beth, da nossa companheira. Porque foi um milagre, né? A Beth recebeu um milagre. E milagres são obras de fé. Então, nós estamos todos assim, em estado de êxtase também. Ela sabe disso? Meu beijo. E é uma querida do coração, a Beth. Também um beijo grande para você, querida. Então, o que acontece? Nós estamos todos assim, com uma vontade incrível de trabalhar, sabe? Se a gente tinha vontade de trabalhar, nós estamos com vontade de trabalhar dobrado. Nossa creche maravilhosa, nosso ceareiro, nós conseguimos pintar o ceareiro de Jesus agora todo de azul, porque a gente trabalha muito com a Legião dos Servos de Maria, né? Nós temos o nosso trabalho de desobsessão, é específico, praticamente para suicida. Então a gente trabalha há anos com a Legião dos Servos de Maria. Então tá um azul assim, um azul maravilhoso, o ceareiro de Jesus. E tem muita coisa que a gente pensa em fazer. A gente está mesmo pensando que é nova oportunidade de vida para todo mundo. Uma nova oportunidade. Aloysio, como que eu tenho que te agradecer de você me chamar para a gente conversar de coração para coração? Márcia, eu fico muito... Eu que tenho que te agradecer a sua disponibilidade, eu sei dos seus afazeres, dos seus compromissos familiares, e realmente fico extremamente grato por você não disponibilizar do seu tempo. Estou devendo uma visita a Ituiutaba faz tempo, já tenho falado com a Kátia, e fico enrolando. A última vez que estivemos em Ituiutaba foi com a presença de Jerônimo Mendonça.
Eu vou pedir para a banda de música a gente receber. Eu vou fazer uma petição para a prefeitura, quem vai te receber vai ser a banda de música. Ô, louco, fiquei até vermelho agora. Viu? Porque você é realmente um grande amigo do Jerônimo. Um grande amigo dele. Você pode ter certeza, amigo mesmo com estrelas. Porque eu não... eu já devo ter falado isso para você, vou repetir, né? Que o Jerônimo, o Chico falou para nós que o Jerônimo era uma estrela. O Jerônimo Sim. no céu era uma estrela. Então ele é um capelinho retardatário, a gente sabe disso, né? Errou porque a inteligência dele era uma coisa do outro mundo, né? Jerônimo, uma memória, uma inteligência, uma coisa assim, que não era normal, né? E a gente bebeu dessa fonte. Isso é que é importante. Ô, Né? Márcia, nós assistimos, nós conseguimos recuperar mais de 20 palestras em áudio, gravadas pelo Roberto Carioca, que depois transformaram em mídia MP3 pelo Ariovaldo, lá do Instituto Eurípides, aqui de Araraquara. E a gente tem feito, uma vez por mês, uma live com um convidado sobre as palestras do Jerônimo. E você tem que ver, palestras que o Jerônimo fez em 1986, 87, 88, super atuais, incríveis. Não, incrível. Fantásticos. Incrível. Parece que ele está vivendo esse momento. Esse momento. É incrível. Uma amiga nossa, a Flavinha, costumava dizer que parecia que o Jerônimo tinha uma máquina do tempo, ele vinha para o tempo atual, pressentia a situação e voltava no passado e fazia palestra. Era incrível, realmente. Teve uma vez que o Jerônimo ficou muito doente e de repente ele começou a me descrever Ituiutaba. Eu falei assim, o Jerônimo está fora do corpo. Porque isso tudo que ele está vendo agora, depois que ele ficou cego, Ituiutaba é desse jeito, depois que ele ficou cego, corri, fui em Capinópolis, pedi o Sodovilho, um remédio homeopático, Capinópolis é pertinho de Ituiutaba, trouxe, fui dando um remédio para ele e fiz assim, coloquei ele já era Tarzan mesmo, botei tachadas de erva fervendo, fui pondo ao redor da cama dele, fui enfiando erva debaixo do colchão dele assim, sabe? Márcia, o que você está fazendo comigo? Ele disse que nesse momento, fui dando um remédio de homeopatia para ele encaixou no corpo de novo. Ele sentiu o perispírito dele encaixar, porque eu percebi que ele estava vendo Ituiutaba do outro lado. Coisa que ele não... Como cego, ele não podia saber que Ituiutaba estava daquele jeito. Tá? Então a gente... aí ele fazia crítica de mim, falava, a Márcia me colocou numa floresta. Ele falou, respira, Jerônimo, respira, vai fervendo, gente, ferve essas ervas aí, o Jerônimo cuidando remédio. Aí adivinha, naquele livro Romance da Rainha, né? Tem uma danada de uma mulher lá que ela fazia beberagens. Ela lidava nos tachos mesmo, o nome dela era Abaco. Aí nós tínhamos um amigo chamado Donilson, que só me chamava de Abacro. Cada eu fazia as beberagens, eu fazia as tachadas por perto do Jerônimo. Eu via a própria, não é? Eu via a própria ali. Brincando. A Daniele está falando que você colou o Jerônimo no corpo. Colei ele no corpo de novo. Por isso que a hora que ele desencarnou, eu falei, como que eles fizeram isso comigo? Como é que Porque eles não deixaram eu perceber que ele ia desencarnar. Eu não percebi. Eu vi que ele estava aéreo, bem aéreo, conversando comigo. Mas jamais eu pensei que ele estava cansado. Porque, se eu percebesse. Se eu percebesse, eu ia interferir. Eu achava que ele era eterno. Mas eterno do ponto de vista espiritual, né, Márcia? Todos somos, né? Nesse sentido. É isso aí. Mas, olha, foi muito bom. Esse livro me trouxe uma alegria para o coração. Nos albores da imortalidade, me trouxe uma alegria imensa no coração. E agora tem um segundo. Não era para falar, não, Cátia? Não?
Tem que segundo live que ela vai fazer. Segundo o que, Kátia? E deu um A segundo. segunda live que ela vai Deu um fazer. segundo. Ela Mas vai eu ainda não deixar nem eu saber desse segundo ainda. É Tá segredo. certo, então. E eu tô passando Bom, segredo Márcia, pro Brasil. Eu tô passando segredo pro Brasil. então quiser passar, passa o segredo daqui a pouco, então, já de uma vez, né? Fica deixando a gente curioso. Pode deixar, Luiz, que a hora que chegar na minha mão, você vai ver. Não sei Tá guardar bom. segredo. Então, Olha, muito obrigado. eu fico Um abraço muito para gratificado todos mesmo com que estão a... sintonizados conosco. Nós estamos nessa casa maravilhosa, nessa casa de... Kátia, mostra esse quadro que a Maria Gertrudes pintou para nós. Eu guardo aqui porque falou que era um mentor nosso da creche, né? Era um guardião da creche. Olha, é um egípcio. Eu cheguei a fazer uma postagem com a Kátia, me mandou essa foto. E realmente, se você for analisar, no livro, descreve exatamente o hindu. Não é? É. Parece um egípcio, parece um hindu, né? Uma coisa assim. Porque aqui embaixo, ó, é egípcio, né? O turbante é mais hindu. Mas aqui embaixo, olha, isso aqui era mais do Egito, né? Que usava. É verdade, mas é verdade. O turbante é hindu, né? Guarda imperial. Olha só. E a Maria Gertrudes deu para nós, que era um guardião da Antes creche. disso tudo, antes do livro, antes de nada, né? Quanto? Que ano? Ele foi em Maio de 2003. Que foi Nossa. maio de 2003. Viu? Agora, tem um outro quadro impressionante, que foi assim. Mostra para ele. Esse Portal? quadro foi incrível. Esse aqui, ela pintou na biblioteca. E, esse eu não fiz a postagem ainda, eu vou postar hoje depois, então. Olha, aí o que acontece? Fez um sorteio, cada um recebeu um número. E o sorteio, o quadro saiu para mim. Eu fui a sorteada. E eu achei que era o Pouso do Amanhecer. Eu achei que era o Pouso do Amanhecer. Sabe? Como um portal, assim, ó. Que nós aqui exatamente. E tem a descrição de um portal no livro. E o Verão fala, olha, Dona Zezé. Fala da Dona Zezé, né? Na Dona Zezé Fracari. A colônia verde. Ele fala na colônia verde. E as crianças. E as crianças. Olha o tanto de criança. Aqui, até de velocípede. Como que é o nome desse? Foi o sorteio. E saiu para mim. Tá vendo? Transformação. Transformação. Uma transformação. Então é isso. A gente tem toda uma história, né? A gente tem uma história muito interessante, muita coisa que já aconteceu conosco, né? Teve uma vez que eu estava assim muito doente mesmo. E eu falei, meu Deus, será que eu dou conta do Pouso do Amanhecer, do tanto que eu estou doente? E nós estávamos no Chico, o Chico na nossa frente. Eu mentalmente, eu olhei assim pro lado, o Chico de costa, falei, Chico, eu estou muito doente. Eu vou passar o Pouso do Amanhecer para frente. Ele soltou abruptamente o braço das duas pessoas que estavam segurando ele, voltou, botou o dedo no meu nariz e falou, você está assinando pelo Cristo. Sai dessa. Abaixei a cabeça e falei, até que a morte nos separe, Pouso do Amanhecer. Ou não, né? Eterno. Ou não, né? Ou não, ao Jerônimo do outro lado, né? Então é isso aí. Mas Márcia, muita coisa boa. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento a você, a Kátia, ao Nicola, né, que psicografou o livro. Lindo, né? Maravilhoso. Né? E eu gostaria de convidar a todos para estarem conosco a partir da próxima quarta-feira, vai ser sempre às quartas-feiras, às 22 horas, onde nós vamos fazer um estudo, capítulo a capítulo, desse livro. Então, estejam convidados para estarem conosco. Maravilhoso! A partir do dia 5 de julho,
capítulo 1º desse livro. E segunda e terça nós continuamos o estudo do Escalada de Luz. São 30 e depois 7 capítulos. 37 capítulos, mas depois tem o pós-fácil. Pós-fácil, exatamente. Praticamente é uma gestação, né, Márcia? É uma gestação. É lindo. Pensando em semanas. É, muito. É muito. Olha, aquilo que ele disse, né? Eu achei assim impressionante o que o Jerônimo falou, né? Ele disse que ele mesmo ele pelejando com o perispírito dele, lutando com o perispírito dele para poder equilibrar, ele já estava trabalhando e ajudando as pessoas. O Jerônimo não para. Ele é um dínamo. Jerônimo é um Exatamente. dínamo. Você entendeu? E, Márcia, você viu quem foi a primeira pessoa que consta dos agradecimentos desse livro? À sua frente. A Kátia. Kátia? Você viu só? Não vou entrar para esse detalhe. Eu nem olhei os agradecimentos. Você viu só? Marina. Olha, Kátia, Márcia França, Marina, Azélia, Vilmar, Rafael, Papa, Elizabeth Martins, João Neto, Oneida, Cirila Costa, Vilmar, Tereza Cristina, Luzia, Letícia, Edna Franco, Vinícius, Heloísa Pires, Márcio Vital e Nima. Ele é demais, realmente, né? Nós é que temos que agradecer você, Nicola. Nós é que temos que te agradecer, meu filho. Você trazer tanta coisa boa, tanto notícias maravilhosas do mundo espiritual para nós. A hora que a gente está lendo o livro, a gente também está num parto ao avesso, como Jerônimo disse. A gente também é verdade nesse mundo, né? Muito bom mesmo. Olha, você quer que eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. A Kátia, que tão gentilmente também está aí acumulando bônus horas de trabalho no Lar Espírita. Tá a Kátia, eu, o Wesley e o Piton. Ah, que legal. Então, querida, eu gostaria de pedir uma vez mais que você nos conduzisse na prece de encerramento, com muito amor, com muito carinho, como sempre. Primeiro, agradecer profundamente essa grande oportunidade que você está nos dando. Agradecer profundamente. Vamos agradecer a Deus, Supremo Arquiteto do Universo, nosso Criador, nosso Pai, Jesus, meigo Rabi da Galileia, Nossa Senhora, nossa Mãe, nossa protetora, os bons espíritos que estiveram conosco. Mas agradecer profundamente o nosso querido Jerônimo. Jerônimo, onde você está, onde você estiver, receba nosso carinho, nossa gratidão, nossa amizade eterna, esse convívio que nós queremos levar pelos séculos e pelos milênios. Que Deus te proteja, que Deus te ampare. E como o Chico nos disse, você seja essa estrela maravilhosa, brilhando nesse universo infinito e trazendo para nós as glórias da eternidade, as glórias dessa vida estuante que existe nas dimensões infinitas. Traga para nós a sua palavra, traga para nós o seu amor, traga para nós sempre esse convívio maravilhoso que nos faz mais fortes e felizes. Obrigada por tudo. Obrigada por sempre, por eternidade, nós estarmos unidos nesse grande amor, nessa amizade de almas afins. E queremos agradecer a todos esses mentores espirituais que estão sempre junto conosco. Não nos deixe fenecer, não nos deixe errar. Pelo contrário, que nós possamos estar sempre no caminho do bem,
da verdade e do trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, assim sempre. Deus seja louvado. Que seja todo o tempo da nossa vida em louvor à nossa querida Maria. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão uma vez a todos. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã às 22 horas, com mais uma Escalada de Luz. Obrigada, hein? Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos que estiveram conosco. Todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.